Sabe, quando a gente fala de transporte de cargas, uma falha, por menor que pareça, pode virar um problemão. Hoje, vamos dar uma olhada num documento que é bem direto ao ponto. Ele coloca a responsabilidade de evitar essas falhas nas mãos de quem está ali, no dia a dia, ao volante. Vamos entender direitinho o que isso significa na prática. E a base de tudo está bem aqui, nessa frase. Isso não é um pedido, percebe? É uma declaração. Logo de cara, o documento já deixa claro: a responsabilidade é de quem executa. É pessoal. Não dá para transferir. O profissional é, literalmente, a primeira e a última linha de defesa de toda a operação. Então, vamos começar por aqui mesmo, pela responsabilidade. Ela é o alicerce de todo o processo. E não é só sobre seguir regras, não. É um compromisso ativo com a segurança que se mostra desde o primeiro minuto de trabalho. E onde é que essa responsabilidade vira algo concreto, palpável? É aqui, antes mesmo de ligar o motor. A primeira ação do dia é uma inspeção minuciosa de cada ponto de fechamento do tanque. Pense nisso como se fosse a checagem de um avião antes de decolar. Qualquer detalhe que passar batido aqui pode comprometer a viagem inteira. Ok, a responsabilidade está clara. A pergunta agora é: como colocar isso em prática do jeito certo? A resposta está no uso das ferramentas e das ações corretas. Vamos ver agora quais são esses procedimentos e equipamentos que são essenciais, que transformam esse compromisso em segurança de verdade. A segurança pessoal, essa vem sempre em primeiro lugar. E aqui, gente, não tem espaço para improviso. A lista de EPIs é bem clara e o uso é obrigatório. Cada um desses itens, do capacete até o cinto de segurança, é uma barreira de proteção fundamental contra os riscos da operação. Mas olha, ter o equipamento certo é só metade da solução. A outra metade é seguir o processo, o passo a passo. O acesso ao topo do tanque é um dos momentos mais críticos, e essa sequência aqui, esses 4 passos, ela foi desenhada com um único objetivo: eliminar o risco. Simples assim. Mas por que todo esse rigor? Por que seguir um protocolo tão à risca? A resposta cabe em uma única palavra: contaminação. É ela o grande fantasma que assombra essa operação, sabe? É o problema central que todos esses passos foram criados para impedir. E como a gente vai ver, um pequeno descuido aqui pode sim gerar um problema gigante. O ponto crucial aqui é entender de onde vem o problema. A contaminação, nesse contexto, não acontece por acaso, não é azar. Ela tem uma causa direta e, o mais importante, totalmente evitável: uma falha na verificação dos pontos de fechamento. É a consequência imediata daquele primeiro passo que a gente analisou. A causa e o efeito são diretos. E se, apesar de tudo, a falha acontecer? Bom, para isso também existe um protocolo muito claro de consequências. O que vamos ver a seguir mostra a seriedade com que qualquer desvio é tratado e como, no fim das contas, nada passa despercebido. O processo depois de uma falha é automático e bem metódico. A partir do momento em que a contaminação é detectada, uma investigação começa na hora. A análise é toda baseada em evidências técnicas, buscando a causa raiz do problema de forma objetiva para que a medida corretiva seja justa e precisa. No fim do dia, a escolha se resume a isso aqui. De um lado, o caminho do procedimento correto que leva à segurança e ao reconhecimento. Do outro, o atalho da negligência, que leva direto para a contaminação, para o risco e para consequências negativas, inclusive no bolso. A diferença entre os dois resultados está na atenção aos detalhes. E o impacto pode ir além, viu? Dependendo do tamanho da falha, as consequências podem ultrapassar a questão financeira e envolver outras medidas administrativas. Isso só reforça o peso daquela declaração de responsabilidade que a gente viu lá no comecinho. Mas vamos virar essa chave, porque seguir essas regras não é só sobre evitar o que é ruim, é principalmente sobre construir algo bom. Então, qual é o verdadeiro impacto de um trabalho feito com excelência? Pois é, o cumprimento rigoroso dos procedimentos cria todo um ecossistema de segurança. Ele protege quem opera, protege outras pessoas, garante a qualidade do que está sendo transportado e ainda preserva o equipamento da empresa. Cada ação correta alimenta um ciclo positivo de profissionalismo e confiança. E assim a gente volta ao início, mas com uma nova perspectiva. Depois de ver todo o processo, a pergunta que realmente fica é esta: qual é o verdadeiro valor de uma verificação bem feita? Como a gente viu, a resposta vai muito além da tarefa em si. Tem a ver com integridade, com segurança e, acima de tudo, com profissionalismo. E aí, tudo certo? Vamos pensar numa coisa aqui?
O que será que um motorista de caminhão não consegue ver da cabine? Hoje, a gente vai mergulhar nesse universo dos pontos cegos em veículos grandes. É um perigo invisível, um risco que está ali, todo dia, nas cidades e que afeta todo mundo. Não importa se a gente está dirigindo, pedalando ou só caminhando. Bom, vamos direto para uma situação real. Imagina essa cena aqui. Um caminhão-tanque enorme parado no semáforo. Em volta dele tem carros, motos, bicicletas, um caos organizado, né? Quando o sinal abrir, qualquer movimento em falso pode virar uma tragédia. A grande pergunta é, será que todo mundo que está ali, ao redor do caminhão, tem ideia de onde ficam as áreas em que o motorista simplesmente não enxerga nada? Para a gente entender bem esse cenário, nosso papo vai seguir uma linha bem clara. Vamos falar do perigo, dos pontos cegos, das ferramentas para evitar acidentes, das manobras mais arriscadas e, por fim, da mentalidade que, no fundo, é o que realmente faz a diferença. Então vamos lá. Nas ruas da cidade, a gente tem um encontro constante entre gigantes como os caminhões e os veículos bem menores. É um verdadeiro choque de realidades, sabe? De um lado tem quem opera uma máquina de toneladas, do outro, quem se move por ali muitas vezes sem a menor noção do perigo. Primeiro de tudo, o conceito mais importante. Ponto cego não é sinônimo de descuido do motorista. É uma limitação física do veículo, pura e simples. Estamos falando de áreas enormes, na frente, atrás, do lado, onde um carro, um ciclista ou um pedestre pode literalmente desaparecer da vista. E quem são os mais vulneráveis nessa história toda? Bem, perto de um caminhão gigante, a resposta é bem direta, praticamente todo mundo. Pedestres, ciclistas, motociclistas, até mesmo carros de passeio. Todo mundo divide a mesma rua, mas com níveis de segurança e de percepção de risco que são completamente diferentes. Olha, essa frase resume o problema de um jeito brilhante. Pensa bem, todo motorista de caminhão, quando desce do veículo, vira um pedestre. Ele conhece os dois lados. Mas o contrário raramente é verdade. A grande maioria das pessoas que anda pelas ruas não faz a menor ideia do que é estar no comando de uma máquina daquele tamanho. E aqui a gente vê o tamanho desse abismo de percepção. De um lado, o motorista profissional. Ele sabe quanto tempo o caminhão leva para frear, ele conhece cada ponto cego, entende o espaço que precisa para fazer uma curva. Do outro lado, quem está ali, dividindo a rua, muitas vezes não tem essa noção. Não sabe que está invisível para o motorista ou que o caminhão precisa de um espaço imenso para manobrar. Não dá para contar com o bom senso de quem não tem informação completa, né? Diante desse cenário todo, fica claro que a maior responsabilidade recai sobre quem tem o conhecimento. Então vamos ver agora quais são as ferramentas e os comportamentos que o motorista profissional usa para diminuir esses riscos. É um verdadeiro arsenal defensivo. A primeira linha de defesa é, claro, a visão. E não estamos falando só dos espelhos laterais que todo mundo conhece. Existem os auxiliares, que mostram uma área maior da lateral, e tem também aquele importantíssimo retrovisor frontal, que muita gente chama de retrovisor de ciclista. Ele foi feito justamente para mostrar o que está bem ali colado na frente do veículo. Usar todos eles o tempo todo é o básico. Mas só as ferramentas não resolvem, né? É preciso ter o comportamento certo. Isso significa olhar os espelhos sem parar em áreas urbanas, sinalizar qualquer intenção com muita, mas muita antecedência e, talvez o mais crucial de tudo, dirigir sempre partindo do princípio que os outros podem cometer um erro. Beleza, agora vamos pegar essa teoria toda e levar para a rua, para a prática mesmo. Porque existem lugares na cidade onde a atenção tem que ser redobrada, onde toda essa direção defensiva é testada a cada segundo. Rotatórias, curvas bem fechadas, alças de acesso e, nossa, principalmente, semáforos. Esses são os pontos críticos, os palcos mais comuns de acidentes envolvendo pontos cegos. Em cada um desses lugares, a regra é dirigir devagar, com muito cuidado e sempre de olho em todos os espelhos, porque a situação pode mudar numa fração de segundo. E de todos esses lugares, o semáforo é, sem dúvida, o mais perigoso. É ali que um ciclista ou um motociclista pode parar bem na frente do caminhão, na maior zona cega de todas, e ficar completamente invisível para o motorista. Para evitar isso, tem uma regra de segurança que é muito simples, mas pode salvar vidas. A regra dos 2 segundos. É assim, quando o sinal abrir, não sai arrancando na mesma hora. Espere. Conte 1, 2. Esses segundinhos podem ser o tempo exato que alguém que parou na sua frente precisa para sair da zona de perigo. É um gesto muito pequeno que pode evitar uma tragédia imensa. E tudo isso que a gente conversou,
Todas essas técnicas e regras, na verdade, fazem parte de algo muito maior. Não é só um manual de instruções, é uma verdadeira filosofia de direção preventiva. O primeiro pilar dessa mentalidade é muito direto. Espere sempre o inesperado. É partir do princípio de que alguém pode sim atravessar fora da faixa, que uma moto pode cortar pela direita do nada, que um carro pode frear bruscamente. Estar preparado para o erro dos outros é a base de toda a segurança. E o segundo pilar, que está totalmente ligado ao primeiro, é a ação. Não basta só esperar o erro do outro, é preciso agir antes para evitar que ele aconteça. Isso significa criar mais distância, diminuir a velocidade antes de um cruzamento, sinalizar sempre com antecedência. É sobre ser um agente ativo da segurança no trânsito. E essa frase, para mim, resume tudo perfeitamente. Acidentes raramente acontecem do nada. Eles costumam ser o ponto final de uma série de pequenos erros, de pequenos riscos que foram se somando. O nosso papel, seja de motorista profissional ou não, é saber ler esses sinais e quebrar essa corrente antes que o pior aconteça. E a gente encerra com essa reflexão. Apesar do motorista profissional ter uma responsabilidade enorme nas mãos, a segurança no trânsito é, no fim das contas, um esforço coletivo. A questão que fica é: o que cada um de nós pode fazer, não importa o nosso meio de transporte, para tornar as nossas ruas um lugar mais seguro para todo mundo? Fica aí a reflexão, valeu